Cadeiras. Graças a Deus, eu estou muito feliz hoje. Tem um tempo aí, o mês de janeiro, é um mês de férias, um mês que o pessoal todos estão, a maior parte viajando, aproveitando, isso é bênção. E hoje nós estamos praticamente com todos os discípulos da igreja. Uns e outros ainda viajando, mas são poucos. A maioria, ela está aqui. Glória a Deus por isso, que Deus abençoe a sua vida. Eu fico feliz quando todos nós estamos aqui. O meu coração se alegra com a presença de vocês, porque nós somos uma família. E quando um falta, a Ju e o Adriano aí tiveram mudanças, uma correria, e hoje estão conosco, graças a Deus. Já estava com saudade da Maria. Então, é bênção do Senhor. Feliz por ver cada um de vocês aqui. O tema da ministração de hoje é o peso da cruz. Eu não sei se você já parou algum dia, algum tempo na sua vida, pensar sobre isso, parou para pensar sobre isso, o peso da cruz. Geralmente, eu acho que tinha vamos ver se eu sou velho, não sei se tinha me ajudem, não, é verdade, não sei se era comercial, alguma coisa que dizia assim, vale o quanto pesa, era ou não? Me ajudem. Aí, ó, eu não lembro tanto porque não era do meu, né? Mas aí, tá vendo? Eu soube, mas tinha eu me lembro um pouco disso, tinha realmente, vale o quanto pesa. Então, quando nós falamos o peso da cruz, em muitas situações, o peso, em muitas, não em todas, o peso está relacionado ao preço, ao valor daquilo. E eu quero fazer uma pergunta aqui bem interessante. Você sabe, tem noção do que é mais valioso nessa terra? Entenda bem, ouro, diamante, estou falando dessas coisas da terra mesmo. Você tem noção do que é mais valioso na terra hoje? Alguém chutaria alguma coisa? Hein? Hã? Não, mas estou falando de coisas materiais mesmo, tipo diamante, ouro, assim, realmente da terra, não estou falando de família, petróleo, gasolina. Eu não sei para os outros, mas gasolina para mim é verdade. Mas não é. Às vezes a gente tem a noção que é o diamante, né? O diamante é caro, mas tem coisas mais caras que o diamante. Vocês vão... Eu pesquisei, eu acho legal de vez em quando trazer alguma curiosidade, chama a atenção, mas a coisa que é mais valiosa na Terra hoje se chama antimatéria. Eu não vou nem entrar no mérito do que é uma antimatéria. Eu aprendi o que é uma antimatéria, mas eu não quero entrar nesse mérito. Mas a antimatéria, para vocês terem uma noção, gente, por grama, ela custa 62 trilhões e meio. O grama. O que é o grama, gente? Acho que a gente nem consegue pôr na mão e ver, né? Assim, o peso. Mas ela é a coisa mais cara que se tem na Terra hoje. Depois vocês procuram o que é antimatéria, para vocês entenderem. É até interessante. Boa parte dela, ou a maioria parte dela, é produzida artificialmente, ou seja, o próprio ser humano a produz, tá? Com o CERN lá, o reator de acelerador de partícula, que aí é uma briga entre os Estados Unidos, China, Japão, tem uma série de países aí que tem desenvolvido isso. Mas o que eu quero dizer é que o grama disso é 62,5 trilhões de dólares, não é de reais. É algo muito caro, muito caro. E eu não sei, você já parou para pensar que para que nós pudéssemos estar aqui hoje, alguém pagou um preço muito alto por isso, para nós podermos estar aqui hoje. Talvez nunca tenhamos parado para pensar nesse sentido. Talvez a rotina da igreja,
a rotina da nossa vida, o nosso corre-corre diário, possa ter nos anestesiado o nosso coração para essa realidade, que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Para nós estarmos aqui, alguém teve que abrir mão, vamos colocar assim, de tudo. Não foi barato, não foi fácil, não foi rápido. Foi um preço alto, sangue, dor, humilhação e cruz. Jesus, ele morreu na cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Mas eu quero te lembrar uma coisa muito importante. Jesus, ele morreu na cruz não por obrigação, não por ordem, não por obrigação. Ele morreu na cruz por amor à minha vida, por amor à sua vida. Não precisa colocar, mas em João 10, o 17 e o 18 ali, vai falar sobre esta questão de Jesus ele entregar a vida. E parte desses 2 versículos diz assim: ninguém a tira de mim, a vida dele, Jesus falando, mas eu a dou por espontânea vontade. Sabe quantas vezes a pastora Keila, nós pregamos aqui de que nós devemos fazer as coisas na casa do Senhor por amor, não por obrigação. E estendemos até mais. Eu falei, se você no teu casamento, na sua família, você está fazendo algo para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu cônjuge, por obrigação, tem alguma coisa que não está andando bem. Porque nós devemos fazer por amor e não por obrigação. Mas o tema da palavra de hoje é o peso da cruz. O texto base que nós vamos usar está lá no livro de Lucas, capítulo 9, o versículo 23, que nos diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o texto base, pode deixar ele aí, não precisa tirá-lo, nós vamos voltar a ele algumas vezes. Mas vamos na questão do peso, relacionando o peso da cruz, vamos ao lado literal, realmente, de peso. A cruz, ela não é um objeto bonito para que nós possamos estar pendurando em alguma parede. A cruz, ela não é um acessório religioso que nós devemos estar carregando para todos os lados. A cruz é peso, é dor, é entrega, a cruz é morte. Entenda isso e deixe o Espírito Santo ministrar isso no seu coração nesta noite. Mas historicamente, falando da cruz, na época de Jesus, vocês têm noção de quanto pesava? Pesava mesmo. Quantos quilos pesava a cruz que Jesus carregou? Alguém tem mais ou menos uma noção disso? Não? Eu não tinha, eu pesquisei também, eu aprendi pesquisando, fui adquirindo, lógico, a gente vai pegar uma coisa curiosa e vai pesquisando. Naquela época, uma cruz, ela ultrapassava os 130 quilos. 130 quilos, é bastante. Aqueles que são aí da construção civil, 2,5 sacos de cimento. Mais ainda de 2,5 sacos, um pouquinho, que daria 125. É uma cruz pesada. Só que nós precisamos levar em consideração que a situação de Jesus, no momento em que ele carregava a cruz ferido, porque ele tinha sido açoitado, ele estava sangrando, ele estava, humanamente falando, debilitado. Então, eu creio que por estar debilitado, o peso se torna, vamos ser redundantes, mais pesado. Ele se torna maior. E provavelmente Jesus, naquela época, entenda bem, a cruz, tem uma imagem de cruz aí? Não, só coloca aí depois, por favor. Isso aqui é uma, vamos colocar assim, é algo que não é 100% confirmado, nem que ele carregou toda a cruz, ela inteira no seu formato, ou como também alguns historiadores falam, que na realidade ele carregou só aquela parte da cruz. Vamos fazer uma cruz aqui, a cruz, essa parte aqui, ela geralmente ficava fixa no local. Essa é uma parte da história,
não é da Bíblia, ok? A parte dos braços era a qual a pessoa carregava. Então, não tem 100% de certeza se Jesus carregou os 130 quilos, a cruz inteira, carregando pelo caminho, ou se ele carregou somente a parte que fica nos braços ali. Mas mesmo esta parte, ela pesava em média 45 quilos. Estamos falando sobre o peso da cruz. 45 quilos era essa parte aqui, que geralmente as pessoas carregavam. Essa aqui permanecia no local da crucificação. Isso é história, não é a Bíblia. A Bíblia não nos diz se ele carregou a cruz inteira ou se somente a parte ali dos braços. Mas ela pesava de qualquer jeito 45 quilos. E entenda uma coisa, você já parou para pensar ou pegar 45 quilos, quanto tempo você conseguiria ficar com um saco de cimento? Porque ele trabalha com construção, por exemplo, o saco de cimento é 50 quilos. Eu consigo carregar ainda, carregar, por alguns segundos, mas consigo carregar. Mas o que eu quero dizer é que é pesado, a gente não consegue ficar muito tempo com isso. Mesmo que seja esta versão de apenas dos 45 quilos, Jesus ele caminhou por aquilo por um longo caminho. E ao mesmo tempo que ele caminhava, ele era açoitado, ele também era maltratado. Por um período, José de Arimateia carregou no lugar dele a cruz. E o que agora vem uma pergunta que nos deixa, é nós imaginarmos se depois de uma noite que Jesus passou, sendo interrogado, ou seja, ele não dormiu. Então, tudo estava contrário, numa questão física humana, de Jesus poder aguentar e suportar e carregar a cruz. Ele não tinha dormido, ele havia sido maltratado, ele havia sido chicoteado, ele estava sangrando, ele foi humilhado, e mesmo assim, ele carregou a cruz. Ou seja, literalmente, o que ele passou, humanamente falando, era muito difícil. Nós estamos falando da parte humana, era muito difícil. Como eu falei no início, o peso muitas das vezes está relacionado ao preço. E a Bíblia fala lá em Filipenses 2, não precisa pôr, porque eu vou estar só parafraseando o texto. Em Filipenses, quando eu pedir o texto eu falo, beleza? Pode pôr no primeiro texto, por favor. A Bíblia diz em Filipenses 2, 6 ao 8, que Jesus, ele não teve, estamos falando do preço, do peso da cruz, que tem um preço. E em Filipenses diz, Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não reivindicou ao Pai dele o que lhe era de direito. A realeza dele, a natureza dele, o participar com Deus. Ele não chegou e falou, Deus, meu Pai, eu não vou fazer isso, porque isso é muita humilhação. Quantas vezes nós já pensamos isso na nossa vida, seja no emprego, seja em alguma, até mesmo na igreja, quando de repente o pastor ou alguém perguntou ou falou assim, olha, você pode varrer a igreja? E você pensou, não, mas isso é muita humilhação, eu vou varrer, eu não sou da limpeza e etc. Então Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, toda a sua glória, entenda bem, ele teve que deixar para poder ter o sacrifício na cruz por cada um de nós. Ele tomou a forma de servo, ele humilhou-se, foi obediente até a morte, e o texto diz, a morte de cruz. E eu quero ressaltar, aqueles que já pesquisaram um pouco aí, ou já ministraram sobre isso, era a pior morte na época, mas a pior não no sentido só de dor, não no sentido de estar ali, mas no sentido de humilhação. Ela existia somente para os malfeitores, realmente aqueles, como se diz, de prisão perpétua, como diríamos hoje, porque em alguns países existem isso. Jesus, ele abriu mão da glória dele,
para nos dar a salvação. Estamos falando do preço que foi pago para nós estarmos aqui hoje. Estamos falando do preço que nos deu a liberdade de ser cristão hoje. Estamos falando de um preço que foi pago para que nós possamos decidir o que nós queremos da nossa vida. Ele abriu mão do trono para nos dar acesso ao trono. Ele abriu mão da vida para nos dar vida em abundância. Ele foi crucificado no Calvário porque nos deu a salvação. E eu quero que você entenda uma coisa. A cruz que Cristo carregou, ela não começou ali no momento em que ele foi crucificado, no momento em que ele estava carregando a cruz. A cruz, ela começou quando Jesus Cristo decidiu obedecer ao Pai. Ali ele começou já a carregar a cruz, quando ele decidiu obedecer ao Pai. A cruz que Jesus carregou, ela também vai nos trazer a cruz, Jesus vai nos falar isso, a cruz que ele nos chama a carregar. Agora nós entendemos um pouco do peso da cruz de Cristo, tanto no sentido literal do peso que ele suportou, como também no sentido espiritual daquilo que ele nos deu, aquilo que nós ganhamos através da cruz. Mas também ele nos chama, Jesus nos chama, para que nós possamos carregar a nossa cruz. E aqui é um confronto do evangelho verdadeiro que Jesus pregou. Foram as palavras de Jesus. Um evangelho que não confronta a gente. Um evangelho que só vai passar a mão na nossa cabeça e nos deixar continuar a fazer tudo aquilo de errado, aceitar as coisas de errado. Esse é um evangelho fraco. Nós estamos falando de um evangelho verdadeiro que nos confronta, que nos mostra quem nós somos e como nós devemos nos consertar e andar diante de Deus. Jesus, ele não disse assim: admire a minha cruz, carreguem a minha cruz. Ele disse o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tá? É como se Jesus ele estivesse dizendo assim, totalmente verdade. A salvação é pela graça. Porém, me seguir, ou seja, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, tem um preço a ser pago. Tem um preço. O texto de Lucas 9, 23, que está aí, é o que nós lemos no início, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mateus, Marcos e Lucas repetem esse mesmo texto, porque o Espírito Santo queria deixar isso muito claro. O quê? Não existe vida com Deus sem carregar a cruz. Não tem como, não existe isso. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar isso. Mas eu quero entender, eu quero passar um pouquinho do que não é carregar a cruz nesse momento. O que não é carregar a cruz? Carregar a cruz não é ter problema. Eu estava com aquele ali do Riel na cantina, na cozinha, estava fazendo café, e eu comentei um pouquinho sobre isso. E eu falei que algumas situações adversas na nossa vida, ou pessoas, não são a cruz que nós temos que carregar. E nós vinculamos isso. Lá depois, eu vou adiantar o que eu ia falar, o que eu vou falar depois aqui, mas você já ouviu? Eu já ouvi isso. O marido virar e falar assim: não, a minha esposa é a minha cruz que eu tenho que carregar. Você já ouviu? Ainda bem que não foi só eu. Você já ouviu a mulher falando: não, meu marido é a cruz que Jesus me deu, que eu tenho que carregar? Já ouvi pessoas falando isso, sim. Mas entenda que pessoas não são as cruzes que nós temos que... As cruzes não, a cruz, porque é individual, que nós temos que carregar. Não são, tá? Então, carregar a cruz, você vai entender melhor mais para frente. Carregar a cruz não é ter problema. Problema faz parte da condição humana. Jesus disse: no mundo teríamos o quê? Aflições. João 16, 33 vai falar sobre isso.
não é porque estamos seguindo a Cristo, mas porque vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. E se eu parar aqui e perguntar quem tem problema, todos nós vamos levantar as mãos. Então o problema não é a cruz que nós temos que carregar. Carregar a cruz não é ter doença. Doença é luta e não cruz. A Bíblia nunca nos manda aceitar a doença como cruz. Porque olhe bem, Jesus disse, cada um pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cruz vai junto. Mas Jesus nunca disse que a doença tem que ir junto conosco. A doença não é a nossa cruz. Se você um dia pensou, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Não é. A doença não é a cruz. Jesus curava os enfermos, ele repreendia as enfermidades, e ele nunca disse, permaneçam doentes para me agradar. Nunca disse isso na Bíblia. Ele nunca falou. Doença é algo que nós temos que enfrentar com fé, não carregando como se fosse uma vontade permanente de Deus, ou a vontade permanente de Deus nas nossas vidas. A cruz é uma decisão que você deve escolher. Carregar a cruz não é ter dificuldades financeiras. A pastora falou sobre finanças ali, ela nem sabe, ela nem viu a pregação que eu tinha, mas carregar a cruz não é ter dificuldades financeiras. Dificuldade financeira é batalha e não cruz. Ela pode vir por vários caminhos. Quem não já passou por isso? Por má administração, por crises externas, seja do país, seja da empresa que pode ter nos mandado embora, e por tantas outras coisas mais, né? Por fases da vida. Quem nunca teve uma fase da vida em que acabou tendo dificuldades financeiras? Mas não é o significado espiritual de cruz. Isso não é a tua cruz, isso não é que você tem que carregar. Se a pobreza ela fosse a cruz, prosperidade seria pecado, seria o inverso, seria o contrário, e isso não é bíblico. E aí está aqui o que eu já disse anteriormente. Tem pessoas que dizem que o cônjuge é a sua cruz, e isso não é o que Jesus nos falou. Mas então o que é carregar a cruz, que a palavra diz, que Jesus nos diz? Carregar a cruz é negar-se a si mesmo. Olhe bem, negar-se a si mesmo. O que significa isso? Abrir mão da própria vontade. Isso é difícil. Nós somos orgulhosos. Eu estava aqui na oração. Eu conto, não tem problema nenhum. Eu estava aqui na oração de sexta-feira, né? E aí eu falei assim, hoje eu que vou tirar foto. E todo mundo aqui atrás impaciente. Não, pastor, manda outro, não sei o que. Eu falei, não, hoje quem vai tirar sou eu. E rapaz, para eu conseguir tirar foi difícil, hein? 3 anos depois, eu consegui tirar a foto. Não foi orgulho, foi uma brincadeira que eu quis fazer. Eu não tiro selfie, eu não consigo tirar muito, não tenho lá a destreza de fazer isso, mas naquele dia eu quis fazer a birra com eles, de brincadeira eu quis fazer. Eu falei, não, quem vai tirar sou eu. E o João veio até para tirar comigo, eu falei, não, João, fica aqui que você vai sair do meu lado, mas não deixei ele tirar. Sabe, mas negar a si mesmo, a nossa vontade, abrir mão da nossa vontade, isso é carregar a cruz que Jesus falou. É um começo disso, de carregar a cruz. Carregar a cruz é morrer para o ego, para o orgulho, morrer para o pecado. Isso é o que Jesus falou de carregar a cruz. Carregar a cruz é escolher obedecer a Cristo, mesmo quando dói. Sabe, essa parte aqui a gente às vezes entende em duas fases da vida. Na primeira, quando nós somos filhos. Quem aqui nunca obedeceu o pai, mas com raiva, com dor, e falando, só porque ele que está mandando, quem aqui não já fez isso? Eu sempre conto isso lá em casa, eu tive uma boa vida, eu não posso reclamar dela. Dificilmente eu apanhava do meu pai. Quando eu fazia algumas arte em casa, e minha mãe falava, quando teu pai chegar, ele vai saber disso.
quando meu pai chegava para falar comigo, eu já chorava. Não sei se era uma estratégia boa ou não, mas era o que acontecia. E ele não me batia, ok? Mas quem não já fez isso, de obedecer com raiva, com dor, porque era uma ordem superior do pai? E às vezes também, no outro momento da vida, que nós vamos entender isso, quando nós somos pai, e nós falamos, olha, você vai obedecer e pronto, quem manda aqui sou eu. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Quantas vezes também não vivemos isso nas nossas vidas? Então, escolher obedecer a Cristo, mesmo quando dói, isso é carregar a cruz. Pagar o preço da fidelidade. Ser fiel quando seria mais fácil desistir. Sabe, pagar o preço na fidelidade. No tempo que a gente vive, parece ser coisa do outro mundo. E isso muito no mundo. Mas o pior de tudo, né, e realmente é no termo pior, às vezes dentro da igreja também, a pessoa não ser fiel. A fidelidade em todos os sentidos aqui falando, seja ela matrimonial, seja ela em obedecer, seja ela principalmente na palavra. Eu diria que a palavra resume tudo, porque a fidelidade, quando você tem pela palavra de Deus, você vai ter ela no teu casamento, você vai ter ela no teu serviço, você vai ter ela onde quer que você for. Agora, se você no teu serviço não tem a fidelidade, se na igreja você não tem a fidelidade, é porque você não está obedecendo a palavra de Deus. Isso é certo. Não tem como fugir disso. Tá? Então, ser fiel é quando seria mais difícil desistir. E eu tenho uma frase que eu costumo falar nesses momentos. Desistir é para os fracos. Quem é forte, permanece. Tá? Desistir é fácil. Quem é forte, permanece. Viver para Deus mesmo quando isso gera oposição. Sabe, naquele momento que você realmente vai representar o Senhor, em que pessoas vão estar até mesmo te xingando, ou pessoas vão estar te maldizendo, mas permanecer na posição de representar o reino. Na época de Jesus, a cruz, ela não era um problema pessoal. Na época de Jesus, a cruz era um instrumento de morte. Não era outra coisa além disso. E quem carregava a cruz, ele sabia que o fim dele era aquilo ali, de que ele morreria. Em Lucas capítulo 14, 27, a palavra de Lucas, ela é direta. Ela nos diz assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Entenda bem, é uma palavra direta, é uma palavra pesada, pesada que eu digo de decisão. Nós estamos num momento de Santa Ceia, e isso é um memorial, e muitas das vezes nós podemos estar vindo aqui, participando da Santa Ceia, com a nossa vida toda errada, em infidelidade, em mágoas no coração, e rancor, e não falando com o irmão. Sabe o que é isso, gente? Brincar com a palavra de Deus. Com a palavra nós não brincamos. Com a palavra nós obedecemos. Obedecemos. É um momento disso, é uma palavra de confronto, de decisão realmente. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Mas esse é o puro evangelho da palavra de Deus. Então, se eu quero ser discípulo de Jesus, preciso carregar a minha cruz. O que significa isso? Negar a mim mesmo, morrer para o meu ego, escolher obedecer a Cristo, pagar o preço da fidelidade, viver para Deus mesmo em situações de oposição. Isso é carregar a cruz que Jesus estava falando. A cruz, ela tem um peso, mas ela também tem um propósito. A cruz pesa, a cruz dói, a cruz machuca, mas a cruz nunca é o fim. Nunca é o fim. Depois da cruz vem a ressurreição. Depois da entrega vem a glória. E depois da morte vem a vida do Senhor Jesus em nós.
Quem foge da cruz, foge do poder de Deus. Quem rejeita a cruz, rejeita a transformação do Senhor Jesus nas nossas vidas. Já indo para o final dessa ministração, e eu a farei toda em nome de Jesus. A pergunta que não pode ser ignorada é: Jesus carregou uma cruz de madeira, 130 quilos aproximadamente. E hoje Ele nos chama a carregar uma cruz de decisão. E a pergunta é: você está disposto a segui-lo, mesmo quando isso exigir tudo que você tem? Você está disposto a seguir a Jesus, mesmo quando isso vai exigir tudo o que você tem? Porque a cruz, ela não se negocia, a cruz se carrega. E quem carrega a cruz nunca vai andar sozinho, porque Jesus vai à nossa frente. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinho. Olhe para a cruz, não para um símbolo em si, mas para o peso e o preço. Jesus, Ele não carregou a cruz correndo. Ele tropeçou, Ele caiu, carregando a cruz. Ele sangrou, mas em momento algum, Ele desistiu e largou a cruz. Sabe por quê? Vamos aqui tentar só imaginar essa caminhada tão dolorosa de Jesus. Lá em Israel tem a via dolorosa. É o caminho que Jesus carregou a cruz. Está lá. Quem for lá vai ver. Tá? E imaginar Jesus carregando aquela cruz, e no que nós entendemos um pouco hoje do peso da cruz, tanto da parte literal como também da parte espiritual, imaginar ali quando Jesus fala que nós devemos carregar a nossa cruz, que ela é infinitamente mais leve do que a cruz que Jesus carregou. Mas imaginar ali na via dolorosa Jesus carregando, e se fôssemos nós teríamos desistido no primeiro passo, no segundo, talvez aguentaríamos 50 metros, 100 metros, os mais fortes, mas em algum momento a gente desistiria, eu tenho certeza disso. Jesus não desistiu, com o mesmo peso, porque Ele era humano também, com o corpo debilitado, com uma noite sem dormir, Ele continuou carregando. E eu fico imaginando aqui na minha mente, que Jesus na hora ali, como no Getsemane, Ele orou: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. O que era o cálice? A crucificação. E eu fico imaginando Jesus carregando ali aquela cruz, naquela via dolorosa, e em momentos que Ele caía, porque a Bíblia diz que Ele caiu, em momentos que Ele não aguentava, que estava pesado, estava difícil, o corpo debilitado, e eu creio que naquele momento ali, Ele estava pensando: eu não posso desistir, porque eu amo o Silvano, e ele precisa entender esta palavra. Jesus pensando: eu não posso desistir, porque eu amo cada um de vocês aqui. Coloca o seu nome junto, porque eu amo o André, porque eu amo cada um, e eles precisam saber disso. Por isso Jesus não desistiu, foi por amor. Ele cambaleou, ele tropeçou, ele caiu, ele sangrou, mas ele não largou, ele não desistiu. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje: o que você tem feito com a cruz que Jesus colocou diante da sua vida, diante de você? Jesus, Ele não chamou admiradores, Ele chamou discípulos. Discípulos carregam a sua cruz todos os dias. Está lá no texto. E tome cada dia. Gente, sabe o que significa isso? Que enquanto nós vivermos, nós teremos cruz para carregar. Nós teremos o nosso ego para matar, a nossa vontade para não cumpri-la, não fazê-la, para fazer a vontade de Deus, abrir mão dela. Todos os dias nós vamos precisar disso. Se você, no decorrer da sua vida cristã, se você esfriou,
se você negociou princípios, trocou a obediência pela conveniência. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, se você largou a cruz no meio do caminho, é uma coisa que eu falo para os pastores que eu encontro, do grupo de pastores que nós fazemos parte, eu digo sempre para eles assim, eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas na minha igreja, mas eu estou preocupado com que todos que estão na igreja, minha, que eu digo como pastor, né, que ela é de Cristo, é só isso aí. Tá? Mas eu falo, eu estou preocupado, não é com quantos nós temos, mas é que todos que nós temos possam estar nos céus com Cristo Jesus. Que a palavra diz que do pastor será cobrado cada vida. Eu me preocupo com a Olivinha, brinco bastante com ela, com cada criança, eu gosto de criança, brinco, mas a minha preocupação é, Senhor, a minha oração sempre é, Senhor, guarda elas desse mundo, guarda os corações delas, para que não venham ser enganados por este mundo, que elas cresçam na graça, no conhecimento, para que não possam se deixar e não se vender para esse mundo. Então, a preocupação está nisso. Então, se você esfriou, se você negociou princípios, se você... Léo, me permita, eu conversando com o Léo ontem, ele falando sobre a empresa, né? Foi ontem. Falando sobre a empresa dele, de que os donos mesmo lá, da rede, eles iam fechar Curitiba, né, a filial, e 2 pessoas ali foram, isso no resumo aqui estou falando, gente, é lógico que tem muito mais contexto nisso, e duas pessoas que trabalhavam igual o Léo, né, junto com o Léo também, fazendo a mesma coisa, eles tinham entendido de Deus de assumir aquela filial. Então, a matriz, tipo, deu deu, né, lógico, tem todo o termo financeiro, lógico, isso aqui é só, né, eles assumiram a filial aqui de Curitiba que o Léo trabalha. E quando eles chegaram, reuniram todo mundo. Olhe bem, eles falaram, olha, eu respeito cada um de vocês com a religião que vocês têm, não vamos ter discriminação nenhuma quanto a isso, mas nós somos cristãos. E nosso princípio vai ser esse. Eu não quero nada do que é de vocês, mas também não quero que vocês peguem nada do que é nosso. Princípio, palavra, honra. E isso está faltando muito no mundo. E às vezes dentro da igreja. Às vezes dentro do nosso coração. Às vezes nos nossos negócios, onde conversamos e negociamos a nossa vida. E eu achei e admirei muito isso. E é isso que a palavra está falando. Quem é discípulo de Jesus, não negocia a cruz, carrega ela. Então, se você largou a cruz no meio do caminho, essa palavra, ela é para você. Não é vergonha voltar, não é vergonha reconhecer que errou. A vergonha é continuar longe do que Deus tem para a sua vida. Você quer transformação? Seguir a Jesus custa obedecer, e obedecer dói. Negar a si mesmo não é fácil, mas nós precisamos decidir hoje e dizer, Senhor, eu não vou mais carregar o meu nome, eu vou carregar a tua cruz. Que você possa fazer essa entrega total hoje, não por emoção, mas por decisão. Talvez hoje seja a primeira vez que você possa estar entendendo o peso e o preço da cruz de Cristo e a nossa cruz. Cruz significa morte, morte do orgulho, morte do pecado escondido, daquele que ninguém vê, que você pratica sem ninguém ver. Morte da velha natureza, do velho homem, mas toda morte em Deus vai gerar vida em nome de Jesus. E que possamos dizer, Jesus, que eu morra e que o Senhor cresça e que o Senhor apareça. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.
Eu quero estar fazendo uma oração, e quem já está na escala aí por celebrar a Santa Ceia, possa já estar vindo à frente, por favor. Eu quero fazer essa oração, uma Santa Ceia de decisão, de entender o peso e o preço da cruz, tanto no sentido literal dos 130 quilos, do quanto que vale a coisa mais preciosa desta terra, humanamente falando, mas também no sentido espiritual, de negar-se a si mesmo, de negar a sua vontade. Olha o quanto é difícil isso, e seguir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Tomar a cruz. A salvação, ela é pela graça, ela é de graça, diz a palavra, mas ser discípulo de Jesus Cristo nos custa a nossa vida, carregar a nossa cruz. E a cruz não é, a sua cruz não é o seu cônjuge, não são pessoas, não são doenças, não são nada destas coisas. A nossa cruz, ela está dentro de nós mesmos, a nossa vontade, o nosso ego, o nosso eu. Essa é a cruz que o Senhor quer que nós venhamos carregar, ser transformado pelo poder de Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, como igreja, como família, no entendimento da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, do peso e do preço da cruz, tanto no sentido literal, como no sentido espiritual, tanto da cruz de Cristo, como da nossa cruz, que Jesus falou: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e cada dia siga-me. A cada dia tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Pai, o quanto é difícil nós quebrarmos o nosso orgulho, deixarmos de fazer a nossa vontade para fazer a Tua vontade. Senhor, que não venhamos tomar a Santa Ceia desta noite, ó Deus, com nossos corações feridos, com nossos corações machucados, com nossos corações, ó Pai, com rancor, com mágoa de pessoas e de situações, ó Pai. Mas nós queremos nos consertar em primeiro lugar contigo. Pecados escondidos, vontades, ó Deus, desobediência. No caminho, talvez, ó Pai, nós deixamos a nossa cruz de lado e seguimos por outro lado, ó Pai. Hoje nós queremos, ó Deus, realmente renovar a nossa aliança contigo. Nós hoje queremos e decidimos carregar a nossa cruz. Sabemos que não é simples, sabemos que dói, assim como Jesus carregou a cruz na via dolorosa. Mas hoje nós decidimos, no poder do nome de Jesus, seguir a Tua palavra. Ensina-nos a carregar a nossa cruz todos os dias, não somente nos cultos de domingo, não somente na Tua casa, mas nas nossas casas, nos trabalhos, nas nossas escolhas que fazemos todos os dias. Que não possamos ser somente ouvintes, mas discípulos que praticam a Tua palavra verdadeira. Em nome de Jesus.